Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 3. Mostre que as funções a seguir têm somente uma raiz e calcule-a com duas casas decimais de precisão. Letra A. X ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6 igual a zero. Para mostrar que a função tem apenas uma raiz, vamos esboçar o seu gráfico. Vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6. Como é uma função polinomial, está definida para todo valor de x, então o domínio da função é o conjunto dos números reais. Os limites extremos de x são o limite quando x tende ao infinito da função, como é um polinômio, está tendendo ao infinito, né? O que vai definir o valor do limite é o termo de maior grau x elevado ao cubo. Então, este limite é equivalente ao limite quando x tende ao infinito de x ao cubo, né, que dá infinito. O limite quando x tende a menos infinito da função vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo. Agora é um número negativo muito grande elevado ao cubo, então o resultado é negativo. Então esse limite tende a menos infinito. A função então tende a infinito quando x tende a infinito e tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de x elevado ao cubo dá 3x ao quadrado, a derivada de 3x ao quadrado dá 3 vezes 2 dá 6x e a derivada de menos 6 é igual a zero. Podemos colocar o 3x em evidência aí, então fica 3x vezes x mais 2. Os pontos críticos da função são aqueles nos quais a derivada é nula. Então, 3x vezes x mais 2 vai ser zero quando um dos fatores for nulo, quando 3x for igual a zero, que é x igual a zero, ou quando x mais 2 for zero, quando x igual a menos 2. O valor da função quando x é igual a zero, o f de zero, vai ser 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado menos 6, que dá menos 6. Então, no ponto 0, menos 6, a reta tangente à curva é horizontal. O f de menos 2 vai ser menos 2 elevado ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 6. Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Esse menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, então dá mais 12, menos 6. Somando aí dá menos 2, então no ponto menos 2, a reta tangente à curva também é horizontal. Como a expressão para a derivada é um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é positivo, o seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Então, a derivada é positiva para x menor que menos 2 e x maior do que zero, e negativa no intervalo menos 2 menor que x menor que zero. A derivada segunda é f duas linhas de x vai ser a derivada de 3x ao quadrado dá 3 vezes 2 dá 6x. E a derivada de 6x é 6. Então, mais 6. Ela será nula quando 6x mais 6 for igual a zero. Ou seja, quando 6x for igual a menos 6. Quando x for menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. O f de menos 1 vai ser menos 1 elevado ao cubo mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, dá mais 3, menos 6. Somando aí dá menos 4. Então, no ponto menos 1, menos 4, nós temos aí um possível ponto de inflexão. Como a expressão da derivada segunda é um polinômio do primeiro grau e o termo de x é positivo, o seu gráfico é uma reta crescente. Então, a derivada segunda é negativa para x menor que menos 1 e positiva para x maior que menos 1. Agora, podemos esboçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva, até chegar ao primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, passa pelo ponto de inflexão e chega no segundo ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que a função é côncava para baixo quando x é menor que menos 1,
já que a derivada segunda é negativa. E côncava para cima, quando no outro intervalo, né, quando x é maior que menos 1, já que a derivada segunda é positiva. Como o gráfico toca o eixo horizontal em apenas um ponto, a função tem apenas uma raiz real, que a gente pode calcular usando o método de Newton, né, que usa a primeira aproximação, x1, e a segunda aproximação, x2, vai ser x1 menos o f de x1 sobre o f' de x1. Neste caso aí vai ser x1 menos x1 ao cubo mais 3x1 ao quadrado menos 6 sobre 3x1 ao quadrado mais 6x1. Vamos usar como primeira aproximação x1 igual a 1. Então, x2 vai ser 1 menos o valor da função quando x é igual a 1 sobre o valor da derivada quando x é igual a 1. Então, fica 1 menos. Se a gente fizer essa conta aí, vai ficar menos 2 em cima e embaixo vai ficar 9. Então, eu vou ter menos 2 sobre 9, que dá 1 mais 2 sobre 9, que é a mesma coisa de 1 mais 0,22, que dá 1,22. Então, essa é uma outra aproximação. Se a gente quiser calcular mais uma aproximação, agora chamando x1 de 1,22, o x2 vai ser 1,22 menos o valor da função, quando o x1 é igual a 1,22, sobre o valor da derivada para esse valor de x, que dá 1,22 menos 0,28 sobre 11,78. E se a gente fizer essa divisão aí, vai dar 1,22 menos 0,02, que dá 1,20. Se a gente usar de novo agora com o x1 igual a 1,20 e fizer o mesmo cálculo, nós vamos perceber que o que vai subtrair, né, do valor do x1 vai ser um número menor do que 1/100. Como a gente quer uma precisão de 2 casas decimais, não vai alterar o resultado, vai ficar 1,20. Então, a gente chega na resposta 1,20, segundo a precisão requerida no exercício. Letra B, x ao cubo mais 3x igual a 8. Escrevendo na forma mais adequada, vou passar o menos 8 para a esquerda, fica x ao cubo mais 3x menos 8 igual a 0. Então, vamos denominar uma função f de x igual a x ao cubo mais 3x menos 8. Como é um polinômio, né, o domínio é o conjunto dos números reais, igual ao anterior. E se a gente quiser saber onde a curva toca o eixo vertical, é só calcular o f de 0, que vai ser 0 ao cubo mais 3 vezes 0 menos 8, que dá menos 8. Então, a função vai tocar o eixo vertical no ponto menos 8. Os limites extremos vai ser o limite quando x tende ao infinito da função, que é um polinômio, como no caso anterior. E quem vai definir é o termo de maior grau, então isso vai ser o limite quando x tende ao infinito de x ao cubo, que dá infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito da função vai ser o limite quando x tende a menos infinito de x elevado ao cubo, que já fizemos, que dá menos infinito. Então, a função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Calculando a derivada, f' de x vai ser a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 3x é 3, então fica mais 3. E a derivada de menos 8 é 0. Podemos colocar o 3 em evidência, então fica 3 vezes x ao quadrado mais 1. Os pontos críticos acontecerão quando a derivada se anular. Quando 3 vezes x ao quadrado mais 1 for igual a 0, ou seja, quando a expressão dos parênteses for 0. Quando x ao quadrado mais 1 for igual a 0, passando 1 para o outro lado. Quando x ao quadrado for menos 1, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Como não existe raiz quadrada real, né, de número negativo, não existe raiz real. Né? E se a gente analisar a expressão da derivada, é um polinômio do segundo grau. E o termo quadrático é positivo, então é uma parábola côncava para cima, que nunca toca o eixo horizontal, já que não tem raiz.
Então a gente conclui que o f de x é sempre positivo e a função é sempre crescente. A derivada segunda, f duas linhas de x, vai ser o 3 vira um fator e a derivada do que está dentro dos parênteses é 2x. 3 vezes 2x dá 6x. Ela será nula quando 6x for igual a zero, ou seja, quando x for igual a zero. Então o valor, o ponto onde o gráfico toca o eixo vertical é um possível ponto de inflexão. Como a expressão para a derivada segunda é uma função do primeiro grau, e o termo de x é positivo, trata-se de uma reta crescente, então ela é negativa para x menor do que zero e positiva para x maior do que zero. Agora podemos desenhar o gráfico da função. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, já que sempre a derivada primeira é positiva, e chega no ponto de inflexão. Depois continua a crescer, toca o eixo horizontal, né? E tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que ela é côncava para baixo quando x é menor que zero, já que a derivada segunda é negativa nesse intervalo. E côncava para cima quando x é maior do que zero, porque a derivada segunda é positiva. Perceba aí que o gráfico da função toca o eixo horizontal em apenas um ponto, então só tem uma raiz. E a gente pode utilizar o método de Newton para tentar determiná-la. Então o método de Newton o x2 vai ser x1 menos o f de x1 sobre o f' de x1. Nesse caso aí vai ser x1 menos o valor da função quando x é igual a x1 sobre o valor da derivada quando x é igual a x1. Vamos tomar como primeira aproximação x igual a 1. Então, x2 vai ser 1 menos o valor da função quando x é igual a 1 sobre o valor da derivada quando x é igual a 1. Se a gente fizer essas operações aí, vai ficar 1 menos, o numerador dá menos 4 e o denominador dá 6. Como a gente tem um menos vezes menos aí, vai ficar 1 mais. A gente pode dividir, né, o 4 e o 6 por 2, para simplificar, mais 2 terços. Então, vai dar 1 mais 0,66, ou seja, 1,66. Agora, tomando o x1 igual a 1,66, o x2 vai ser 1,66 menos o valor da função para esse valor de x sobre o valor da derivada, que dá 1,66 menos 1,55 sobre 11,27, que dá 1,66 menos 0,14, já estou arredondando duas casas decimais aí, que dá 1,52. Usando 1,52 agora como aproximação, o x2 vai ser 1,52 menos o valor da função, para esse valor de x, sobre o valor da derivada, que dá 1,52 menos 0,07 sobre 9,93, que dá 1,52 menos 0,007, que dá 1,51. Perceba aí que o termo que subtraiu já está na casa do milésimo, né? Como a gente quer precisão de apenas duas casas decimais, a próxima contribuição não vai alterar o valor que já encontramos. Então, a aproximação requerida no exercício é 1,51 como resposta. Agora, tente resolver mais estes exercícios. Número 4. Utilizando o método de Newton, calcule raiz quadrada de 5 com duas casas decimais, resolvendo a equação x² menos 5 igual a zero. Número 5. Use o método de Newton para calcular a raiz cúbica de 10 com duas casas decimais de precisão. Número 6. Se A é um número positivo e raiz cúbica de A é calculada aplicando o método de Newton à equação x² menos A igual a zero, mostre que x2 vai ser 1/3 de 2x1 mais A sobre x1 elevado ao quadrado.